pela parte da manhã, no culto das 9, Earlier today in the 9 a.m. service, eu pude pregar uma mensagem I was able to preach a message chamada O Valor da Sabedoria. called The Value of Wisdom. Ela foi baseada em Provérbios capítulo de número 1 e 2. It was based on Proverbs chapter 1 and 2. E se eu fosse você, depois eu dava uma olhada. And if I were you, I would take a look. Porque vai fazer um pouco mais de sentido essa mensagem agora, Because this message is going to make a little bit more sense se você entender o princípio daquilo que eu estou falando. if you understand the principle of what I'm going Embora to essas share. duas coisas possam dar separadas, Although they can walk separately, quando você entende elas junto, fica mais fácil de entender. once you understand them together, it's easier to understand. Então, quando estiver voltando para casa, bota a palavra das 9. So on your way back home, just listen to the 9 E eu a.m. espero que o word. Espírito Santo fale com você também. And I hope the Holy Spirit will talk to you as well. Como eu disse, eu falei para você que no culto das 9 eu falei sobre o valor da sabedoria. Like I said, in the 9 a.m. I talked about Eu the não tenho como value pregar of a wisdom. mensagem inteira de novo. I can't preach the whole message again. Gostaria, I wish I could. mas eu tenho outra mensagem agora para o culto das 11. But I have another message now for the 11 a.m. Mas antes de entrar no culto das 11, eu preciso te lembrar do que eu falei no culto das 9. But before we start, I have to remind you of what Prometo que I vai ser shared. bem rápido. I promise it's going to be really quick. Em outras palavras, no capítulo de número 1, verso de número 7, In other words, in chapter 1, verse 7, em Provérbios, Salomão vai dizer para mim e para você: Proverbs, Solomon's going to tell us, o temor do Senhor the fear of the Lord, é o princípio da sabedoria. it's the principle of wisdom. Em outras palavras, In other words, a sabedoria, wisdom, a perspectiva da Bíblia, through the perspective of the Bible, não é conhecimento, it's not knowledge, não é experiência, it's not experience, mas é temor do Senhor. but it's fear of the Lord. E aí eu pude falar um pouco mais sobre isso no culto das 9. And I was able to share about this a little bit in the morning. E aí eu falei sobre o que Provérbios diz. And I spoke about what Proverbs says. Provérbios diz que aqueles que andam em sabedoria Proverbs says that those who walk in wisdom andarão nos caminhos do Senhor. will walk the ways of the Caminhos de Lord, bem, ways of good, caminhos retos, straight ways, caminhos justos. righteous ways. Eu também usei o final do texto que diz I use the end of the text that says que os justos habitarão na terra, that the righteous will live in the earth, mas aqueles que são retos, but those who are aqueles righteous, que vivem a palavra, those who live the aqueles word, que vivem em sabedoria, those who live in em wisdom, outras palavras, o temor do Senhor, in other words, the fear of eles the Lord, permanecerão. they will remain. Se eu fosse você, eu leria essa mensagem, eu leria esse texto depois em casa If are you, I will read over this text at home, e depois você vai para a palavra. and then you hear the message. Vê se o que eu preguei está na Bíblia. Let's see if what I preach is in the Bible. Mas eu quero falar com você o que está em 1 Timóteo capítulo de número 5. I want to share with you what's in 1 Timothy chapter 5. Eu não sei se você sabe, mas é uma carta de Paulo a Timóteo. I don't know if you know, but it's a letter from Paul to Timothy. E se você quer conhecer um pouco mais do coração do apóstolo Paulo, And if you want to know a little bit more of the heart of eu Paul, convido você a ler as cartas de Paulo. I invite you to read the letters of Paul. Assim como eu falei no culto da manhã, Just like I said in the earlier eu service, acredito que é muito importante você gastar o seu tempo I believe it's very important for you to spend your aprendendo time mais do Deus que você adora. learning more from the God that you worship. Eu costumo dizer I usually say que você gasta tempo that you spend com time aquilo que você ama. with what you love. Então, talvez se eu perguntar para você quanto tempo você gasta So if I ask you, how much time do you buscando spend ao Senhor seeking the Lord em comparação às outras coisas que você tem, in comparison to the Tal- other things that you have? talvez, Maybe, just maybe, maybe. ele não esteja num lugar de tanta prioridade assim na sua agenda. Maybe he's not really a priority in your E agenda. é sobre isso que eu falei no culto das 9. And this is what I spoke on the 9 a.m. Sobre o service. temor do Senhor. About the fear of the Lord. Sobre nós desejarmos a sabedoria. About us wanting wisdom. Como quem busca a prata, Like someone who's seeking como silver. quem busca por um tesouro escondido. Like someone who's seeking a A palavra secret diz, se treasure. você viver isso, The word says if you live with você vai this, entender o que é temer ao Senhor. you will understand what it is to Em fear outras the Lord. palavras, eu prometo que eu entro agora no culto 10 11. In other words, I promise I'm about to go in the 11 Se a.m. você ainda não message. busca o Senhor como você busca a prata ou o tesouro escondido, If you don't seek the Lord like you seek silver and a secret você ainda treasure, não entendeu o que é temer ao Senhor. you didn't understand what it is to fear the Lord yet. 1 Timóteo, capítulo de número 5. 1 Timothy chapter 5. A palavra vai dizer para mim e para você: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Do not rebuke an older man harshly, but exhort him as if you were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters with absolute purity. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas, mas se uma viúva tem filhos ou netos ou melhor, filhos e netos que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós,
porque isso agrada a Deus. Give proper recognition to those widows who are really in need. But if a widow has children or grandchildren, these she'll learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica, mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja morta, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que um descrente. The widow who is really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray to ask God for help. But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. Give the people these instructions so that no one may be open to blame. Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and it's worse than an unbeliever. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista das viúvas, a não ser as que tenham mais de 60 anos de idade, tenha sido fiéis a seu marido e seja bem conhecida por suas obras, tais como criar os filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. No widow may be put in the list of widows unless they're over 60, has been faithful to her husband, and is well known for her good deeds, such as bringing up children, showing hospitality, washing the feet of the Lord's people, helping those in trouble, and devoting herself to all kinds of good deeds. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando o que não devem. As for younger widows, do not put them on such list, for when their sensual desires overcome their dedication to Christ, they want to marry. Thus they bring judgment on themselves because they have broken their first pledge. Besides, they get into the habit of being idle and going about from house to house. And not only do they become idlers, but also busybodies who talk nonsense, saying things they ought not to. So, Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. so I counsel younger widows to marry, to have children, to manage their homes, and to give the enemy no opportunity for slander. Some have, in fact, already turned away to follow Satan. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que a viúva realmente necessitada seja auxiliada. If any woman who is a believer has a widow in her care, she should continue to help them and not let the church be burdened with them, so that the church can help those widows who are really in need. Os presbíteros que lideram a igreja, os presbíteros que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. The elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor, especially those who work as preaching and teaching. For Scripture says, "Do not muzzle an ox while it's treating out the grain, and the worker deserves its wages." Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os pecados deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Do not entertain an accusation against an elder unless it is brought by 2 or 3 witnesses. But those elders who are sinning, you are to reprove before everyone, so that the others may take warning. Eu o exorto solenemente diante de Deus e de Cristo e dos anjos eleitos a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. I charge you in the sight of God and Christ Jesus and the elected angels to keep these instructions without partiality and to do nothing out of favoritism. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Do not be hasty in the laying on of hands and do not share in the sins of others. Keep yourself pure. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das frequentes enfermidades. Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. The sins of some are obvious, reaching the place of judgment ahead of them. The sins of others trail behind them. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não são, não podem permanecer
ocultos. In the same way, good deeds are obvious, and even those that are not obvious cannot remain hidden forever. Feche seus olhos mais uma vez. Let's close our eyes one Pai, more time. obrigado pela tua palavra. Father, thank you for your word. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez. Thank you for everything you have already done. Obrigado porque eu creio que o Senhor vai fazer algo novo nesse culto. Thank you because I believe you will do something new in this Mais uma service. vez nós te pedimos, usa a nossa vida como instrumentos em tuas mãos. One more time, we ask you, use our lives as instruments in your Que o hands, Senhor tenha liberdade nessa manhã, Espírito Santo, that you may have freedom here this para morning, fazer Holy a tua Spirit, vontade. to do your will. É o que nós pedimos e This agradecemos. is what we ask you and we thank Em o you. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Hoje eu falo com você sobre a igreja cancelada. Today I talk to you about the canceled church. Como assim, pastor? What do you mean, A Pastor? igreja cancelada. Yeah, the church that has been canceled. Porque normalmente quando a gente não gosta do que alguém está falando nas redes sociais, Because usually when we don't like what someone's saying on social media, existe um movimento there is a movement onde, ainda que você não conheça essa pessoa, where even if you don't know this você não tem person, ideia de onde ela venha you have no idea where they came e from o porquê que ela disse o que disse. and why she said what she said. A internet simplesmente ela se movimenta a ponto de cancelar essa pessoa. The internet, they move in a way that they cancel that E person. cancelar essa pessoa, que é uma expressão mais atual, And to cancel the person, which is a modern expression, significa talvez denunciar ela para rede social, means to crucify them in social media, falar algumas mentiras say some lies, e deixar de seguir essa pessoa. and you no longer follow that person. Então isso é cancelar uma pessoa hoje. So this is what it means to cancel a person E eu today. fico imaginando o apóstolo Paulo nos nossos dias atuais. And I imagine Apostle Paul nowadays, Porque eu não sei se você leu bem essa carta que a gente acabou de ler. because I don't know if you read this letter, like Eu vou te lembrar alguns pontos dessa carta. I'm going to remind you a few points of the Porque letter. imagina que Paulo, Because remember, o Paul, apóstolo de Cristo, the apostle of e hoje a gente Christ, tem uma dificuldade de entender o chamado apostólico. and today we have a difficulty understanding the apostolic calling. Eu creio que um dia, I believe that one day, e eu espero por esse dia, and I have expectations for o this dia que day, eu vou poder pregar sobre o que é o apostolado segundo a Bíblia. the day I will be able to preach about what is the apostolic calling according to the Mas se Bible. você quer um spoiler sobre isso, But if you want a spoiler about that, 1 Coríntios capítulo de número 4 1 Corinthians chapter 4 vai dizer que Paulo diz à igreja de Corinto: is going to say that Paul tells the Corinthian church, nós, os servos do Senhor, us the servants of the Lord, que fomos chamados para o ministério, that we're called to ministry, fomos chamados para servir os santos. we were called to serve the holy Então ones. talvez o primeiro papel do apóstolo seja ser servo. So maybe the first job of an apostle Não is é o to be a lugar de maior servant, importância na igreja, not a place of high importance in não é a pessoa church. que abre igrejas, It's not the person that opens mas é a churches, pessoa que serve. but the person that serves. Paulo usa isso como exemplo em 1 Coríntios capítulo de número Paul 3. uses this as an example in 1 Corinthians chapter Mas a 4. gente está em 1 Coríntios capítulo de número But 4. we're in 1 Corinthians chapter 4 now. Em resumo, ele diz assim: nós nos fizemos os menores In summary, he says, we made ourselves the smallest, para que vocês, a igreja, possam crescer. so you, the church, were able to Chega um grow. ponto da carta que Paulo fala: nós não temos casa, There's a point of the church that he says that we don't have a nós não home, temos salário, we don't have a salary, nós passamos fome, we go hungry, mas vocês estão sendo glorificados. but you are being glorified. E aí Paulo vem dizer sobre talvez vocês tenham muitos tutores, And Paul maybe he says you have too many mas o tutors, que falta a vocês são pais espirituais. but what you're lacking is E spiritual ele diz: eu fathers. sou para você um pai espiritual. And he says, I am to you a spiritual E aí father. ele começa a questionar as atitudes dele. And he starts to question the attitudes. Porque a igreja que estava questionando o chamado de Paulo Because the church that was questioning the era calling a of igreja que estava Paul vivendo em imoralidade e em pecado. was the church that was living immorality and sin, E também divisão. and also E division. Paulo fala assim: eu não estou entendendo. And Paul says, I don't understand. Quando eu for aí, When I go there, porque vocês acham que eu não vou? do you not think I'll be Quando there? eu for aí, o Senhor me permitiria ir. When the Lord permits, I Qual é go o there. espírito que vocês querem que eu vá? What's the spirit you want me to show Um up in? espírito manso A gentle ou spirit com vara? or with a punishment? Ou em outras palavras, você quer apanhar? Or do you want to get beaten? Mas isso a gente deixa para um outro dia. But let's leave this for another day, Porque aí Paulo seria mais odiado ainda. because Paul will be even more Vamos hated. voltar só para 1 Timóteo. Let's go back to 1 Timothy. 1 Timóteo capítulo de número 1. 1 Timothy chapter Paulo 1, começa a falar sobre Timóteo. Paul shares about Timothy, Um daqueles que, durante a jornada cristã, one of those that during the Christian journey, como apóstolo, as an ele apostle, começa a gerar nele um caráter pastoral. he starts to generate in him a pastoral character. Como apóstolo, ele colocar nele um coração pastoral. As an apostle, he puts in him a pastoral heart, Onde existe uma responsabilidade where there is a de responsibility cuidar do povo de Deus of taking care of the people e of manter God os mandamentos do Senhor and keep the commandments of the no Lord meio do seu povo. in between the Eu acho people. que isso, talvez esse seja o maior
desafio I think maybe this is the biggest challenge do líder de todo o rebanho. of the leader of a flock, Levar o povo to take the ao people lugar onde Deus quer, to a place where God wants them, mantendo a ordem keeping order e nutrindo eles com a palavra do and Senhor. feeding them with the word of the Lord. Você está comigo? Are you with me? Eu costumo dizer para os pastores aqui da igreja I usually tell the pastors here of the church que todo pastor precisa ter duas coisas: that every pastor needs to have two things: uma espada a sword e um cajado. and a Não, stick? stick. Yeah. Stick? I think so. Eu ia falar em stick. E um cajado. And a stick. É stick porque ele fala isso para Moisés. Então tem que ter uma espada So you need a sword e um cajado. and you need a stick. E a frase que eu uso é essa: And the phrase I use is this: cajado a gente usa para ovelha, a stick we use for our sheep, espada a gente usa para o inimigo. the sword we use for the enemy. Não, você não entendeu não. I don't think you understood. Cajado a gente usa para ovelha, A stick we use for the sheep, espada a gente usa para o inimigo. a sword we use for the Não use enemy. cajado para o inimigo We do not use a stick for the enemy e nem espada para a ovelha. and not a sword to your Se sheep. você entender isso, If you understand this, provavelmente seu ministério vai ser muito bem most sucedido. likely your ministry will success. E Paulo ensina isso. And Paul teaches Mas this. para que servia o cajado? What was the stick for? Se você nunca estudou um pouco mais sobre o papel do pastor, If you never study about the na role of the perspectiva pastor, bíblica, e quando eu falo pastor de ovelhas. in the perspective of the Bible, and I'm talking about the pastor of sheep, O cajado servia para duas coisas. the stick, it was used for two things. Primeira delas, para puxar a ovelha para perto. First one was to push the sheep Então, closer. todo cajado ele tinha uma voltinha assim, Every stick, it had like a little round onde thing. ele pegava no pescoço da ovelha e puxava ela. Or would take the neck of the sheep and like push her Mas nessa closer. mesma curvinha, But the same quando ele curve, queria chamar a atenção da ovelha, when he ele wanted virava o to cajado warn the sheep, e batia he nela. would turn it and beat her. Então, mais uma vez, So one more time, espada para inimigos, sword to the enemy, cajado para ovelha. stick for the sheep. Então, o que Paulo está fazendo aqui So what Paul is doing é here, ensinando a Timóteo. he's teaching Timóteo, Timothy, você não vai usar espada para o povo. Timothy, you will not use your sword for the Você vai people. usar o cajado You will use the para stick trazer para perto. to bring them E closer. aqueles que não estiverem entendendo, And those who are not understanding, traga correção. bring correction. Porque correção faz parte do caráter de Because Deus. correction is part of the character of God. E a gente não gosta de falar amém nessa hora. And we don't like to say amen now. Porque, como eu disse, correção faz parte do caráter de Deus. Because like I just said, correction is part of the Me character of prova God. isso biblicamente. Prove me. Claro, a palavra diz para mim e para você Of course, the word tells que o us pai corrige o filho que ama. that the father corrects the children who he Então, se o loves. pai te ama, So if the father loves ele te you, corrige. he corrects Então, you. dê glória a Deus se o Senhor está te corrigindo. So say glory to God if the Lord Porque is significa correcting que you, o Senhor te ama. because it means the Lord loves you. Então, em outras palavras, In other words, o que está acontecendo agora em 1 Timóteo? what's happening now in 1 E a Timothy, carta começa dizendo que ele deixa Timóteo em Éfeso. and the letter starts saying that he left Timothy in Ephesus. A carta não é para Corinto, The letter is not for a Corinthians. carta é para Éfeso. The letter is for Ephesus. A mesma carta praticamente que tem lá em Apocalipse. The same letter that we find in Revelation. Não sei se você vai lembrar disso. I don't know if you're going to Mas remember é a this. igreja que o Senhor fala sobre o primeiro amor. But the church that God calls their attention about the first É o love povo que o Senhor chama para perto de novo. is the people who God calls closer to him Timóteo again. fica responsável dessa igreja. Timothy is responsible for this E aí agora church. Paulo começa a trazer algumas palavras para Timóteo. And now Paul brings a few words to Se Timothy. você tiver tempo na sua casa, If you have time at home, depois você lê. you can read it Mas later. ele começa dizendo sobre as advertências com falsos mestres, Where he talks about the false teachers, a graça de Deus concedida por meio de Paulo, the grace of God through Apostle Paul, as instruções acerca da adoração, the instructions about worship. capítulo de número 3, que a gente fala muito sobre pastores e diáconos, Chapter 3, we use it a lot to talk about pastors. capítulo de número 4, que são instruções pessoais a Timóteo, Chapter 4 is the special instructions for Timothy e himself. capítulo de número 5, onde ele bota meio que todo mundo junto. And chapter 5 is where he puts everything together. A gente acabou de ler algo que ele começa dizendo no capítulo de número 5, e o tema é conselho acerca das viúvas. We just read chapter 5, and the theme is advices for widows, Líderes e escravos. elders, and slaves. Ou seja, ele está dando uma instrução meio que para todo mundo. So he's giving an instruction to Ele basically começa dizendo everyone. assim, Timóteo, não repreenda-os asperamente com o homem idoso, He starts by saying, Timothy, do not rebuke an older man mas harshly, exorte-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como seus irmãos, as mulheres idosas como suas mães, e as moças como irmãs com toda pureza. but exhort him as if he were your father. Treat younger men as brothers, older women as mothers, and younger women as sisters. Paulo começa a estabelecer princípios dentro da igreja. Paul establishes principles inside the church. Princípio que precisa ter dentro da igreja. A principle that we have to have inside the church. Respeito. Respect.
Paulo está lembrando, lembra o povo Paul is telling him to remind the people que na igreja tem respeito. that in church we have respect. Não é porque a pessoa é mais velha It's not because the person's older e ela está errada, and she's wrong, você vai repreendê-la asperamente. you rebuke him Não, você vai harshly, repreender como se fosse seu pai. but you rebuke them as if he was your Com as father. mulheres idosas como se fosse sua mãe. With the older woman as if they were Com your os jovens como se mothers. fossem seus irmãos. Younger men and women as if they were Mas brothers and não é sisters. só apenas sobre respeito que Paulo fala. But it's not only about respect that Paulo Paul's também está talking falando sobre about. santidade. He's talking about Paulo ele holiness. fala, trate as mais jovens como sua irmã. He's saying treat the younger woman as your sisters. O que eu estou querendo dizer para você aqui agora? What do we Eu mean vou with all começar a this? falar sobre a igreja cancelada. I'm going to start to talk about the church that was Paulo canceled. fala sobre alguns princípios essenciais dentro da igreja Paul talks about a few essential principles que in the talvez church nós esquecemos. that maybe we forgot. E se hoje qualquer pessoa for falar sobre esses princípios, And if today any person wants to talk about these talvez principles, ao invés de aceitar as palavras, maybe instead of accepting the words, como diz em Provérbios capítulo de número 2, like it says in Proverbs chapter se 2, aceitar as minhas palavras, if you accept se my guardar words, os mandamentos no meu if coração, you keep my commands in your se heart, você buscar a minha presença, if you seek my presence, existe uma condicional there is a condition here para que possamos viver a graça e o favor do Senhor. for us to live the grace of the Lord. Precisamos buscar aquilo que Ele tem para We nós. have to seek what He has E o for primeiro us. passo disso em Provérbios capítulo de número 2, And the first step of this in Proverbs chapter acerca do 2, temor do Senhor, about the fear of the Lord, significa aceitar as palavras de Deus. means to accept the words of God. Não são as palavras de Paulo, It's not the words of são Paul. as palavras do Senhor para a igreja. It's the words of God to the church. A igreja precisa ter respeito, The church needs to have a igreja respect. precisa ter santidade. The church needs to have E ele holiness. começa a falar agora sobre as viúvas. And he starts to talk about the widows. Você leu muita coisa sobre isso, You read a lot about this. mas algo que me pega nesse texto é o seguinte: But something that gets to me in this text is se alguém this. não cuida, verso número 8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que um descrente. Verse 8, anyone who does not provide for their relatives, especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Então agora eu estou falando com a igreja, So now I'm talking to the church. assim como Paulo falou para Timóteo, Just like Paul spoke para to que Timothy, Timóteo falasse para a so igreja. that Timothy would talk to the Se church. você cuida de todo mundo, If you take care of everyone, mas não cuida dos da sua própria but casa, you do not take care of those in your você own é pior house, do que um descrente. you're worse than an unbeliever. Não tem amém. No, amen. Você pode ser uma bênção aqui dentro, irmão, You might be a blessing inside mas of se the você não church, cuida da sua casa, but if you don't take care Paulo of está your dizendo, house, você é pior do que o descrente. Paul's saying you're worse than an Ele não unbeliever. está falando só sobre o cuidado com a viúva, He's not only talking about ele caring está for the falando sobre widow, o cuidado com os da sua he's família. talking about caring for those from your own house. Você tem cuidado da sua família? Have you been taking A care of your pergunta que eu family? faço é quando a sua família olha para você, eles conseguem ver Jesus em você? The question I ask is when your family looks at you, can they see Jesus in you? Porque às vezes a gente vem para a igreja para receber conselhos práticos. Because sometimes we come to church to receive practical advices. Não, pastor, às vezes você vem com os textos lá do Velho Testamento, Pastor, sometimes you bring texts from umas Old histórias Testament, com os nomes esquisitos. stories with some Eu weird não sei names. nem de onde vem nem para onde vai. I don't know where they come from, where Então they're vamos falar de going. coisa prática. So let's talk about practical Vamos falar de things. respeito, Let's talk about vamos falar de respect. santidade Let's talk about e vamos falar holiness. do cuidado com a nossa própria casa. And let's talk about caring Qual for é our o own house. testemunho de vida que você tem dado para a sua família? What's a testimony you're giving to your own Porque talvez o family? que estava faltando nessa igreja Because maybe what this church was era lacking sabedoria. was wisdom. E segundo Provérbios, capítulo de número 1 e 2, And according to Proverbs chapter 1 and verso de 2, número 7 do capítulo de número 1 diz que temor ao Senhor verse 7 of chapter 1 says that the é fear o of the Lord princípio da is sabedoria. the principle of Em outras wisdom. palavras, In other words, temer a Deus to fear the Lord é sabedoria. is to have wisdom. Se lhe falta sabedoria, If you lack wisdom, certamente as boas obras do Senhor não serão feitas most através de você. certainly the good works of God will not be done through you. Não haverá respeito, There will be no respect. não haverá santidade There will be no e holiness. muito menos o cuidado com a sua casa. And much less care for your own house. Hoje eu falo com você sobre a igreja cancelada. Today I talk to you about the canceled church. Ele fala, olha, cuide da sua casa. He says, take care of your house. Que haja respeito entre os mais velhos e os mais novos. Let there be respect between the elders and the younger ones. Um ponto que é interessante é não deixe de falar a verdade só porque é mais velho. A point here is you don't have to not say the truth just because someone's older than you. E isso é difícil. Vamos lá. And this is hard. Eu não sei se você já esteve nessa posição I don't know if you've ever been in this de position confrontar alguém mais velho do que você. to confront someone that's Que older than você you, tá certo, a pessoa tá errada. that you're right and the person's wrong, E você tem que conversar com ela and you have to talk to de um them jeito que
como diz Paulo, não seja ofensivo. way that Paul says it's not offensive. Mas você não pode abrir mão da verdade. But you cannot give up on Uma truth. das primeiras instruções que Paulo dá a Timóteo é: One of the first instructions that Paul gives to Timothy você é is, novo. you're young. Talvez aí as pessoas vão querer te rejeitar, Maybe people will try to mas reject you, permaneça firme com a palavra. but remain firm in the Timóteo, word. eles podem, você não. Timothy, they can do it, but you Lembre can't. da maneira a qual você me viu viver, Remember the way that you saw me live, para que através da sua vida so that through your life, as pessoas possam lembrar people can da remember verdade que eu prego. the truth that I preach. Você está comigo ainda, irmão? Are you still with me? Hoje eu falo com você sobre a igreja. Today I talked to you about the Cancelada. church that has been Então, canceled. a igreja cancelada fala sobre respeito. So the canceled church talks about A respect. igreja cancelada fala sobre verdade. The canceled church talks about A truth. igreja cancelada cuida da sua casa. The canceled church takes care of their Deixa eu dar own um house. conselho para você que o próprio apóstolo Paulo dá, Let me share with you instruction that Paul gave himself no capítulo de número 3 dessa mesma carta. on chapter 3 of the same letter. Para aqueles que desejam o apostolado, For those who wish the apostolic que, calling, que quiserem ser bispos, diáconos, they want to be elders of the a church. primeira dica que Paulo dá é: cuide primeiro da sua própria casa. The first instruction that he gives is take care Porque of your se own você house. não consegue cuidar da sua casa, você não consegue cuidar da casa de Deus. Because if you can't take care of your own house, you cannot take care of the house of God. Então, a primeira dica, talvez prática, que eu vou te dar: So the first practical instruction I'll give you, comece a cuidar da sua casa antes de querer cuidar das coisas do Senhor. start to take care of your house before you want to start to take care of the things Paulo of está the dizendo: Lord. se você não cuida da sua casa, Paul's saying if you do not take não care of cuida your dos seus house, parentes, you don't take care of your relatives, você é pior do que um descrente. you're worse than an unbeliever. Hoje eu falo com você sobre a igreja cancelada. Today I talked to you about the canceled church. A igreja cancelada fala sobre as viúvas que realmente eram necessitadas, The canceled church talks about the widows that actually were in need, para que não fosse um peso para a igreja. so that they don't become a burden to the church. É difícil a gente falar sobre isso, It's hard for us to porque speak about talvez this, na cabeça de todo mundo, because maybe in everyone's head, a igreja seja o lugar onde a gente supra todas as the necessidades. church is a place that will fulfill all the needs. Mas o que Paulo está dizendo é: But what Paul's saying existem is, pessoas que realmente vão precisar do cuidado. there are people that will really need care. Timóteo, você precisa de discernimento e entendimento Timothy, you need discernment and understanding para entender aqueles que precisam de cuidado. to understand those who really need E ele care. e não sei se você percebeu, mas ele coloca até um filtro para isso. I don't know if you noticed, but he even puts a filter Olha, here. tem que ser aquelas que servem a igreja. It has to be those who serve the Tem que ser church, aqueles que fazem parte, those who are part, que lavam os pés dos santos. that wash the feet of the Lord's Isso aqui people. seria ofensa de verdade para a igreja cancelada. This will be really offensive to the canceled church. Que cuidou dos seus filhos, que criou os seus filhos. That took care of her children. Aquela que realmente precisa do cuidado da igreja. The one who really needs the care of the Porque a igreja church. tem necessidades e não pode ser um peso para a igreja. Because the church has needs and it cannot be a burden Você to the já parou church. para pensar um pouco nisso ou não? Have you ever thought about this or not? Eu falei um pouco disso no culto da manhã, nas 9. I talked a little bit about this in the 9 a.m. service. Nós ouvirmos uma palavra For us to hear a word, é um presente. it's a gift. Porque o que a gente veio fazer aqui Because what we came to do é here adorar ao Senhor. is to worship the Lord. Se você não entendeu que esse lugar nós adoramos ao Senhor, If you don't understand that in this place we worship então God, você não entendeu o que nós fazemos aqui. you didn't understand what we came to do Você não here. veio aqui para receber uma palavra. You didn't come here to Você receive veio a para word. adorar ao Senhor. You came here to worship Por the isso Lord. que juntos nós adoramos ao Senhor. That's why together we worship the Lord. Eu tenho algo ainda comigo. I have something with Se todo me. mundo entendesse o que nós viemos fazer, If everyone understood what we came here to do, talvez os nossos cultos teriam menos palavras maybe our services would have less sermon e mais adoração. and more worship. Porque nós viemos adorar ao Senhor. Because we came to worship Usei the esse Lord. exemplo no culto das 9. I used this example at 9 Imagina a.m. um jantar de Natal, Imagine a Christmas dinner onde a gente tem algumas pessoas where we have a few people da família que um leva o pavê, from the family. Someone brings the que é dessert, para ver ou para comer, ou um leva o macarrão, or you bring pasta, o outro leva o turkey. and someone else brings a Então, turkey. cada um vai levar uma coisa. So everyone's bringing something. Mas aí tem parte da galera que leva But then part of the people bring e a something, outra parte da galera que é o que chega atrasado na festa. and the other part is those who are always late to the Que aí party. ele faz questão de chegar atrasado porque ele só vem para comer. They make sure to be late because they came only to eat. Irmão, aqui não é festa de Natal. This is not a Christmas dinner. Aqui é a casa de Deus. Here's the house of the Lord. Você não veio aqui para comer o que os outros vieram trazer para Deus. You didn't come here to eat what others have Você brought to veio para a God. mesa do Senhor, You came to the onde table of nós the Lord, trazemos ao Senhor algo para oferecer a where Ele. we bring something to the Lord to offer Eu to amo him. que fala em 1 Samuel capítulo de número 22, I love in 1 Samuel chapter 22, onde o
rei Davi vai falar, eu não oferecerei algo ao Senhor que não me custe nada. Where King David says, I will not offer to the Lord something that won't cost me. Ele era rei. He was a king. Ele poderia tomar posse da terra e não dar satisfação nenhuma He sobre could ela. conquer a land and not Mas tell ele fala, anyone não, eu about vou it. pagar por ela. But he says, I'll pay for Tem it. que ter custo. It needs to Eu não cost vou something. entregar algo ao Senhor, o meu Deus, I'm not going to give something to the que Lord, não me my custe God, nada. that won't cost me O que anything. nós viemos fazer aqui hoje What we came to é here adorar to ao do it Senhor. today is to worship Quando o Senhor God. libera uma palavra, irmão, When the Lord glória a releases Deus, a word, aleluia. glories to God. Mas eu tenho mais expectativa em entregar algo para Ele But I have more expectations in do que getting something receber to algo him dele. than receiving something Isso from é him. adoração. This is worship. E Ele está dizendo aqui, olha, respeito And he's saying é here, necessário respect dentro da igreja. is needed inside the Talvez church. hoje a gente vive em algumas realidades de igreja, Maybe we have seen some realities of churches, da igreja cancelada, of the cancel que a church, gente não pode falar, that we can't speak. porque talvez isso seja um motivo para as pessoas começarem a odiar a igreja. Because maybe it will be a reason for people to hate the church. Aonde foi que nós nos perdemos, igreja? Where did we lose ourselves, Aonde church? nós deixamos de falar coisas essenciais? When did we stop talking about essential Respeito, things? Respect, santidade, holiness, confronto com verdade, confrontation with truth, cuidado com os necessitados. care with those who are in need. Sabe o que a palavra diz para mim? You know what the word tells us? Que o verdadeiro evangelho, Tiago vai dizer isso para nós. The true gospel of James says this to Capítulo de us. número 3. Chapter 3 Vai dizer que o verdadeiro evangelho é cuidar do órfão e da viúva. says that the true gospel is to take care of the Se a widow gente and for the... falar isso ao pé da letra, If we talk about this, então in talvez muitas igrejas the word that many não churches estejam vivendo o verdadeiro evangelho. are not living the true gospel. Respeito, Respect, honra. honor. Como assim honra? What do you mean honor? Isso aqui vai ser difícil de engolir agora. This is going to be hard to Se swallow. você estava procurando algo para cancelar a igreja, If you were looking for something to cancel the church, vou te dar agora. I'm going to give it to you right now. Não, deixa eu dar outra coisa antes. Now let me give you something else first. Ele está falando, cuidado. He's saying, be Cuidado careful. com esse povo que fica ocioso. Be careful with those people that don't do anything. Porque o povo que fica ocioso fica indo de casa em casa. Because whoever doesn't have anything to do, they'll go E from house aí to house. vira fofoca. And it will become gossip. Cuidado. Be careful. Não. Timóteo, toma cuidado com esse povo. Timothy, be careful Você with está those vendo people. as meninas que estão solteiras. You see the ladies who are single. E ele está falando assim, ó, cuidado. And he says, be careful. Porque já virou fofoca. Because it became gossip. E ele está falando aqui, algumas, na verdade, já se desviaram para seguir Satanás. And he says, if someone has already denied their faith and they're Imagina se following um pastor Satan. fala isso. Imagine a pastor saying this. Meu Deus. Igreja cancelada. The cancel church. Paulo vem dizer para mim e para você. Paul tells us. Quem está comigo ainda, diga amém. If you with me, say amen. Glória a Deus. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. The elders who direct affairs in the church, well, are worthy of double honor. Isso aqui é motivo para ser cancelado de verdade. This is a true reason to be canceled. Porque aí já vira abuso religioso. Because it's a religious Abuso? abuse. Abuse. Sabe por quê? Do you know why? Porque a gente não sabe o que é a cultura da honra. Because we don't know what it is Porque a the gente está culture of acostumado honor. onde líderes religiosos não honram as pessoas que estão debaixo. Because we're used to spiritual leaders who do not honor those under Se them. você acha que honra é só de cima para baixo, If you think honor is only from the bottom ou to the melhor, top, de baixo para cima, from the bottom to não, the a top, verdadeira honra acontece true honor starts de baixo para cima, from top to para bottom os lados to the e sides de baixo para cima. and from the bottom to the Mais top. uma vez, de cima para baixo, One more time, from the top to the dos bottom lados to the e sides de baixo para cima. and from the bottom to Então, the quando top. você honra quem está debaixo de você, So once you honor those você está under cultivando you, a cultura da honra. you're cultivating É the por isso que culture nós of honor. honramos cada voluntário dessa igreja. That's why we honor É por every isso que nós volunteer. honramos cada um que decide servir aqui, irmão. That's why we honor those Os who decide to invisíveis de serve, preto, those who are in black, né? Os ninjas de preto. the ninjas in black. Porque a gente entendeu que cultura da honra não começa de baixo para cima. Because we understood that the culture of honor Começa de doesn't cima start pra from the baixo. bottom, but from the top Porque em to João the bottom. capítulo de número 13, Because John chapter 13, onde Jesus recebe toda a autoridade do Pai, when Jesus receives all the authority Sabe o que from que the ele faz? Father, do you know what he ele does? pega uma toalha, He takes a coloca towel, na sua cintura, he puts on his waist, ele tira a sua capa he removes, e he vai removes lavar his- os pés dos and discípulos. he washes the feet of the Porque disciples. maior é aquele que serve. Because bigger is the one who serves. Isso é cultura da honra. This is the culture of honor.
Mas a gente tem dificuldade de fazer isso. But we have a hard time doing this. Por isso que quando a gente vê pessoas que entregam muito, That's why when we see people who a gente surrender até a lot, pensa, poxa, eu vou honrar essa pessoa. we say, I'm going to honor that person. Mas talvez isso vai parecer outra coisa. But maybe this is going to look like something else. Não vai parecer honra. It's not going to look like Vai honor. parecer bajulação, talvez. It's going to look like I'm doing that because of that person. E ele não está falando especificamente de um pastor, ele está falando de presbíteros. And he's not talking about one pastor, he's talking Então, about elders. Deixa eu te dar uma dica. So let me tell you Existem something. vários líderes nessa igreja. There are a lot of leaders in this church. Começa a exercer a cultura da honra com cada líder dessa igreja. Start to exercise honor Começa a with exercer a all the cultura da honra leaders, com cada voluntário dessa with igreja. every volunteer of this church. Porque ele está dizendo os presbíteros que manejam bem e cuidam bem da igreja são dignos de honra. Because he's saying the elders who direct the affairs of the church well are Então deixa eu worthy of deixar bem honor. claro para você, eu não quero honra para mim. So let me make it very clear. I Mas don't want honor aprenda a for honrar myself, aqueles que têm servido essa casa. but learn how to honor Porque those aqueles who que serve servem this essa house. casa servem você. Because those who serve this house, they serve you. Hoje eu falo com você sobre a igreja cancelada. Today I talk to you about the cancel church. Deus me livre se isso vai para a internet, imagina. Can't believe this going on internet, imagine. Galera do online, Deus abençoe. Online people, God bless you. Quem está comigo, diga amém. If you're still with me, say Não amen. aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Do not entertain an accusation against an elder unless it's brought by 2 or 3 Isso witnesses. aqui é importante também, né? This is also important Porque here. não significa que líderes não vão ter falhas. Because it doesn't mean the leaders won't have Mas você failures. precisa cuidar com aquilo que você escuta do lado de fora. But you have to be careful with what you hear coming from the outside. Porque do mesmo lugar onde vem a fofoca, Because the same place where gossip comes vem a from mentira. comes lies. Da onde vem a mentira, Where lies come vem from, do pai da mentira. it comes from the father of the Então, lie. a verdade é uma pessoa, Jesus. Truth is a person, is Jesus. Mas a mentira não vem de Jesus. So, but lies do not come from Logo, Jesus. se você começa a escutar mentiras Therefore, if you listen e a to viver lies a partir delas, and you live according to them, Timóteo está ouvindo de Paulo, cuidado. Timothy is hearing from Paul, be careful. Cuidado porque quem tem boca fala o que quer. Be careful because whoever has a mouth, they will Então, se speak está whatever they acontecendo alguma want. coisa com os líderes, com os presbíteros, com os pastores, So if something's happening with the leaders, the que pastors, the hajam elders, 2, 3 testemunhas let there be 3 or 3 e que witnesses, seja confrontado sim, and let it be confronted, yes, para que os outros possam aprender. so the other ones can learn. Você está entendendo o que eu estou falando aqui para você, irmão? Do you understand what I'm saying? Mas talvez isso para a igreja atual seja um problema. But maybe this for the modern Mas church is eu a vou falar para problem. você algo que a Bíblia nos ensina. But I'm going to tell you something that Se the a sua Bible liderança teaches está com us. problema, If your leadership has 2, 3 problems, testemunhas vivendo a verdade, 2 or 3 witnesses saying the truth, confronte confront them com a palavra, with the word, com a verdade, with the truth, com justiça. with justice. Mas ele está falando, cuidado. But he's saying, be careful. Se isso for verdade, If this is true, traga à luz, bring to light. porque os pecados deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Because the sins have to be shown in public so the other ones will also create fear. Imagina se a gente faz isso hoje. Imagine if we do this nowadays. Vamos trazer a pessoa aqui para a gente falar o pecado que ela está fazendo. Let's bring the person up front so we can tell the sin that they Igreja going through. cancelada, The church cancel, com certeza. for sure. Você já viveu essa realidade, sabe o que eu estou falando. If you have lived this reality, you know what I'm talking Aleluia. about. Ele está dizendo, eu exorto solenemente diante de Cristo, dos eleitos, que procure observar essas instruções sem parcialidade. Não faça nada por favoritismo. I charge you in the sight of God and Christ Jesus and the elect angels to keep these instructions without partiality. Isso aqui para a igreja é um conselho poderoso. This for the church is a very powerful instruction. Porque em Tiago a gente vai ver isso, capítulo de número 5. Because we see this in chapter 5 of James. Digamos que alguém apareça na sua igreja com um anel de ouro e uma veste legal. Let's say someone comes to your church with a gold Ele ring fala and assim, não nice trate clothes. essa pessoa diferente, And they say, do not treat this porque person todos são different. iguais diante do Senhor. Because everyone's the Porque se same você faz before God. isso, você não está representando o evangelho da maneira qual deve Because if you're deve doing this, acontecer. you're not representing the gospel as you should. Em outras palavras, In other words, estou pegando as palavras de Tiago, aplicando agora com Timóteo. I'm getting the words of James and applying Não them to haja com Timothy. parcialidade. Do not do anything out Não, of pastor, mas favoritism. você sabe quem que é o fulano? But pastor, do you know who they Mas você are? sabe quanto ele dizima? Do you know how much he Você can sabe give o quanto ele offering? entrega? Do you know how much he Não, gives? I don't care. I don't Se care. tiver errado, If they're não wrong, tem parcialidade. there's no Não tem partiality. favoritismo. There's no Porque o favoritism. reino de Deus é justiça. Because the kingdom of God is Nós justice. precisamos viver em retidão. We have to live as righteous Igreja dos people. últimos dias, você está entendendo o que eu estou falando com você The nessa manhã? church of the last days, you Hoje eu falo understand com what você I'm sobre a saying. igreja cancelada. Today I talk to you about the canceled Talvez eu estou falando church. coisas que sejam difíceis de ouvir. Maybe I'm saying things that are hard to Mas listen. é verdade, elas são But difíceis. it's true, they are Mas elas hard. precisam ser faladas diante de uma igreja. But they have to be spoken before the church.
Aonde mais nós vamos ensinar? Where else can we teach this? Se em reuniões como essa, onde a igreja está reunida, If in meetings like this where the church nós is não podemos together, falar sobre respeito, we can't talk about respect, sobre honra, about honor, sobre verdade, about truth, sobre fofoca, about gossip, sobre imoralidade, about sobre immorality, desejos da carne, about wishes sobre of the flesh, favoritismo, of sobre favoritism, parcialidade. of Aonde partiality. mais que nós vamos falar? Where else can we talk Aonde a about maioria dos this? cristãos nem parar para ler a Bíblia param mais. When most Christians don't even read the Bible anymore. Hoje eu falo com você sobre a igreja cancelada. Today I talk to you about the cancel church. Hoje é o dia de fazer corte. Today we're going to have some cuts for Instagram. Quem está comigo ainda diga amém. If you're still with me, Glória a say Deus, amen. tem 2 comigo ainda. 2 people still with me. Os pecados de alguns são evidentes. Verso número 24. Antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as obras são evidentes, e as que não são, não podem permanecer ocultas. The sins of some are obvious, reaching the place of judgment ahead of them. The sins of others trail behind them. In the same way, good deeds are obvious, and even those that are not obvious cannot remain hidden forever. Sabe por que Paulo fala isso? You know why Paul says this? Porque ele acabou de falar de Timóteo tomar vinho. Because he just talked about Timothy drinking E wine. talvez falar isso na igreja atual And maybe to talk about this in the modern é church, dar um motivo para as pessoas fazerem o que elas querem. it's to give reason for people to do whatever they want. Arrumar um motivo para pecar. They found a reason to sin. Ele não estava falando para Timóteo se embebedar. He wasn't telling Ele Timothy estava to get falando drunk. sobre o vinho e as enfermidades de Timóteo. He was talking about wine and Que eu the não sei se você illnesses of sabe para que Timothy. servia o vinho na época. 'Cause I don't know if you know what wine was for at the time. Mas hoje, se a gente fala, se a gente lê o que a gente leu aqui, But if we read what we just read now, e eu não li 2 vezes, né, só And para deixar claro, I didn't read it twice just to make it porque vai clear. que a pessoa fala assim, não, o pastor leu 2 vezes, está pedindo uma confirmação de Deus. Because imagine someone is expecting me to read one more Não, time eu to li have a uma só, tá? confirmation. Just one. Mas ele fala assim, olha, Timóteo, tem pecados que já são revelados. He says, Timothy, there are sins that are already obvious. Existem pessoas que querem argumentos para pecado, There are people, they want arguments porque elas to não sin conseguem exercer o domínio próprio. because they can't exercise their own dominion. Então, eu vou usar as palavras de Jesus. So I'm going to use the words of Se o Jesus. teu olho te faz pecar, arranca. If your eyes make you Se a sin, sua mão te faz take it pecar, off. arranca. If your hand makes you sin, É melhor remove que it. você vá para o céu sem um dos membros do seu corpo It's do que better- você queime no inferno. It's better for you to go to heaven without one of your members than for you to burn in Em hell. outras palavras, se te faz pecar, irmão, In other words, if it makes you sin, arranca fora. remove it. Não é para você. It's not for you. Mas a gente não pode ficar falando essas coisas. But we can't say things like Porque a this. gente precisa ser a igreja legal. Because we have to be the nice church. Porque se a gente falar algumas coisas que estão na palavra, Because if we say some things that are talvez a in gente the possa word, ser cancelado. we might be Hoje eu canceled. falo com você sobre a igreja cancelada. Today I talked to you about Paulo the está cancel dizendo assim, church. ei, existem alguns pecados, Timóteo, Paul's saying, Timothy, there are some sins que rapidamente eles aparecem. that very quickly they show. Tem uns que demoram mais tempo. Some they take a little longer. Existem obras que elas são trazidas à luz, There are deeds that they come to mas light, as que não são, but those who elas não don't, podem ficar ocultas. they cannot be hidden Em outras forever. palavras, não permita que no meio da igreja In other words, they're not allowed in the church. hajam coisas que não venham do Senhor. There be things that don't Se come tem from coisa the Lord. errada, Timóteo, If they're bad things, bota para fora. remove them. Se tem coisa escondida, If they're hidden peça ao things, Senhor que traga revelação. ask the Lord to bring Sabe, esse é o revelation. meu desejo como igreja. This is what I want Hoje as a eu falo com você church. sobre a igreja cancelada. Today I talked to you about the Talvez cancel você veio church. para cá hoje esperando receber uma outra palavra. Maybe you came here today expecting to Eu receive também another esperava te word. trazer uma outra palavra. I also expected to give another Mas a word. verdade da palavra é essa. But the truth of the word is Existem this. coisas do reino de Deus que nós precisamos voltar a viver, There are igreja. things from the kingdom of God that Porque we have é to o live again. temor do Senhor Because it's the fear of the que nos Lord faz permanecer no lugar o Senhor onde o Senhor nos that plantou. makes us remain in the place that Porque the Lord os has justos planted us. habitarão na terra, Because the righteous will live in earth. mas aqueles que permanecerão nela But those who remain in são os it que vivem em retidão. are those who live in Em outras palavras, righteousness. o que Deus está trazendo a essa igreja de Éfeso, In other words, what God is bringing to this church of por Ephesus meio de Timóteo, through Timothy é estabelecer a verdade do reino no meio is do povo. to establish the truth of the kingdom in between the people. A gente precisa voltar a falar sobre respeito, We have to talk about respect sobre again, santidade. about holiness. A gente precisa voltar a falar sobre pecado. We have to talk about sin A gente again. precisa voltar a falar sobre o cuidado uns com os outros have to- para quem realmente precisa. We have to talk about caring for each other, those who A really gente precisa need. falar que se você não cuida da sua casa, você não serve
para cuidar da igreja. We have to say, if you don't take care of your house, you can't take care of the house of the Lord. A gente precisa dizer que precisa existir honra dentro da igreja. We have to say that there's honor needed in church. Existe tanta honra em ambientes espirituais externos. There's so much honor in spiritual environments outside. Eu já pude conversar com algumas pessoas. I was able to talk to a few Eu people. conversei com pessoas que frequentaram religiões afro, I talked to people that were in African religion, pessoas que frequentaram maçonaria people that were in Masonry, e pessoas que frequentaram outras coisas. and people that were in other things. E é impressionante And it's impressive como existe honra how there's honor dentro de ambientes demoníacos. inside of demonic environments. Mas isso não existe dentro da igreja. But we don't see this inside the church. Sabe por quê? Do you know Porque why? nós não damos valor àquilo que Deus está fazendo no meio do nosso, Because we don't give value to what God is doing no meio do between nosso us, povo, between no our meio da nossa people, casa, between our no meio da houses, nossa igreja. between our church. Você está comigo ainda? Are you still with me? Hoje eu falo sobre a igreja cancelada. Today I'm talking about the canceled church. Talvez você pensou em cancelar essa igreja por vários motivos. Maybe you thought about canceling this church Que for todos some eles sejam reasons. bíblicos. Let all of them be biblical. Mas a grande verdade da palavra é essa. But the truth of the word is this. Nós não podemos We can't. nos conformar We can't agree com os padrões que o mundo estabelece. to the patterns that the world Eu establishes. termino com esse texto, Tiago. And I finish with this in James. Tá comigo ainda? Are you still with me? Glória a Deus. Eu amo quando vocês estão animados assim. I love when you guys are excited like that. Tiago vai dizer para mim e para você a respeito do verdadeiro evangelho. Oh, James James is going to talk to us about the real, the truth of the gospel. I got it. Não, Tiago vai falar para mim e para você a verdade do verdadeiro evangelho. James wants to talk to us about the true, the real gospel. E você já viu isso algumas vezes, porque a gente já falou disso na semana passada. And you've seen this before because we talked about this last week. Ele vem falar no capítulo de número 2 He says in chapter 2 sobre fé e obras. about faith and deeds. A gente já falou sobre isso. We've talked about this before. Mas ele vai dizer, vejam uma pessoa que é justificada por obras e não apenas por fé. Verso de número 24. He says in James chapter 2 verse 24, you see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Irmão, você pode ter muita fé, You might have a lot of faith, mas se as suas obras não manifestarem aquilo que você acredita, but if your deeds do not show what you believe, se a igreja não vive a palavra que ela acredita, if the church doesn't live the word that we believe, Paulo diz, Paul says, Timóteo diz, Timothy says, Tiago diz, James says it, essa sua fé está morta. this faith of yours is dead. Convite do Senhor para mim e para você hoje It's an invitation of the Lord for you and I today. é entender It's to understand que existem coisas that there are things que nós precisamos voltar a falar. that we have to go back to Existem talking about. princípios como igreja There are principles as a que nós church precisamos voltar a estabelecer. that we have to go back Eu to não sei em que establish parte now. dessa palavra Deus falou com você, I don't know what part of this word God ou se spoke Deus to falou you, com você nessa or palavra, if God even spoke to you at all. mas a grande verdade é que But the nós, truth como is igreja, that us as a church, precisamos viver we have to a live totalidade da palavra de the Deus. fullness of the word of God. Não é parte, irmão. It's not part Mais of uma it. vez, não é parte. One more time, it's Não not é a part parte of que eu it. gosto, que você It's gosta. not the part that I like, the part that you like. É a parte da palavra de Deus. It's the part of the word of God. E Timóteo vai dizer que toda a palavra de Deus, And Timothy says that the whole word of God, toda a escritura the scripture entirely, é apta para ensino. it's for teaching. Então, nessa manhã de ensino, So this morning of que o teaching, Senhor nos ensina nessa manhã, may the Lord teach us this é morning. que existem coisas que, como igreja, a gente precisa voltar a falar. There are things as a church that we have to go back Existem to coisas que, talking como about. igreja, a gente precisa voltar a viver. There are things as a church that we have to go back to Que não living. dá mais para a gente passar batido. We can no longer just ignore Não them. dá mais para ter falta de respeito na igreja, We can't have lack of respect falta inside de the honra, church. falta de santidade. Lack of honor, lack of holiness. Não dá para a gente fazer isso We mais. can't do this Não dá para a anymore. gente tratar os necessitados como se fossem nada. We can't treat those in need as if they were nothing. Não dá para a gente não honrar quem está servindo essa casa. We cannot not honor those who are Não dá para a serving gente this ser house. maduro em relação ao pecado. We can be ignorant Não dá para a gente upon manter sin. coisas no nosso meio que não vêm do Senhor. We can keep things in between us that do not come from the Lord. Se coloque de pé nessa tarde, em nome de Jesus. Let's stand up in our places. Quero orar com você nessa tarde. I want to pray with you this afternoon Quero declarar a vida de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. to declare life of God upon your house, Se você your puder family. fechar os seus olhos, If you can close your eyes, se essa palavra falou com você, if this word spoke to you, comece a dizer: Senhor,
start to say, Lord, traga mesmo entendimento, bring understanding, traga mesmo revelação daquilo que precisa ser consertado, bring revelation of what needs to be daquilo que fixed, precisa ser ajustado nessa tarde. to what needs to be adjusted this Abra os afternoon. nossos olhos, Espírito Santo. Open our eyes, Holy Comece a Spirit. declarar isso nessa tarde. Start to declare this afternoon. Abra mesmo os nossos olhos, Pai. Open our eyes, Father. Possamos receber a Tua palavra, Let us receive your word. possamos nos posicionar. Let us position ourselves, Que o Senhor possa trazer tudo aquilo that you may bring it all, que como igreja nós deixamos de viver. everything that we are no longer living Pai, in eu the oro church. por cada um dos meus irmãos. Father, I pray for each one of my brothers and sisters, Que a partir de hoje that from today on, haja respeito, let there be respect, haja comunhão, let there be haja fellowship, paz. let there be peace. Pai, que haja tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Father, let us see everything Tudo that we aquilo que talked tem na Tua about, palavra. everything that we see in your word. Eu oro para que nós sejamos essa I igreja pray that we may be this church que vive de acordo com a Tua palavra. that lives according to E your não word, com os nossos próprios and interesses. not according to our own desires. Nós já falamos aqui a manhã toda. We've talked about this all morning. Nós estamos aqui por quem o Senhor é We are here because of who e you não are, pelo que o Senhor faz. not because of what you can do. Por isso, nessa manhã, Pai, eu oro. That's why this morning I Abra pray, os nossos olhos espirituais. open our spiritual Abra eyes, os nossos ouvidos open our ears, para que nós possamos ouvir a Tua so we voz. can hear your E voice. quando nós ouvirmos a Tua voz, Once we hear your nós voice, possamos seguir o direcionamento we do can Senhor. follow the direction of your Abra word. os nossos olhos Open our eyes para que nós possamos so enxergar that we can see aquilo que o Senhor está fazendo. what you, Lord, are doing. Obrigado, Jesus, por esse domingo. Thank you, Jesus, for this Sunday. Obrigado pela Tua palavra no nosso Thank coração. you for your word in our heart. Eu oro mesmo para que seja tirado do nosso meio I pray that you may remove todo between us pecado, all sin, toda contenda, all toda fofoca, gossip, toda confusão, all confusion. que haja honra no nosso meio. Let there be honor in Nós between não us. precisamos buscar fora, We don't need to seek it outside. porque o Senhor tem nos dado dentro. because the Lord has given us Que inside. nós possamos honrar os nossos irmãos, Let us honor our brothers possamos and sisters. andar em harmonia Let us walk in harmony. e que todos os nossos familiares And that all our e as relatives pessoas que estão and the próximas people close to us, possam ver Jesus através de that cada they um de see nós. Jesus through each one Que of nós us. possamos That resplandecer, we may shine. que nós possamos ter o Teu cheiro, That we may smell like you. que nós possamos, Pai, onde That chegarmos, wherever we go, as pessoas vejam. people will see Você carrega Jesus. that we carry Existe Jesus. algo diferente em você. There's something different in you. Obrigada, Jesus, Thank you, Jesus. porque nós temos o privilégio Because we have the privilege de carregar a Tua presença. of carrying your presence. Nós temos o We privilégio have the de privilege sermos of conhecidos being known como filhos de as Deus. children of God. Eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui, I pray for each one of my brothers para and que sisters nessa here, manhã, that this morning, nessa semana que se inicia hoje, during this week that starts eles today, possam romper com o they pecado, may break free from sin, romper com toda distração break free from every que tem distraction, impedido anything that's been keeping eles them de viverem a Tua from vontade. living your will. Pai, nos mostra nessa semana Father, show us this week. o que é que nós temos colocado no seu lugar. What is it that we have placed in your place? Talvez são coisas, Maybe there are things, pessoas, maybe it's people, maybe desejos, it's desires, pecados, sins, vícios. addiction. Nos mostre, Senhor, Show us, Lord. o que é que nós temos colocado What is it that we have placed para que nós sejamos essa igreja so we may be this que church vive em verdade, who lives in truth, que vive em verdade who lives in truth, e a verdade da Tua palavra. the truth of your word. Nós não vamos ter comunhão com o mundo, We will not have fellowship porque with nós the world, queremos ser amigos de because Deus. we want to be friends with God. Em nome de In Jesus, the name of Jesus. amém. Amen.